porque quem guarda a minha palavra não morrerá jamais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nessa quinta-feira, hoje dia 30 de março de 2023. Nós estamos aí, então na nossa quinta semana da nossa quaresma, rumo aí então para a Semana Santa, domingo agora que vem, já é o nosso domingo de Ramos. E eu tô aqui num ambiente que vocês não estão acostumados, né? Não é o ambiente do meu quarto. Eu tô mais uma semana de curso, aproveitando essas pequenas férias que nós temos na Alemanha para mais uma semana de curso. Por isso que o Teoses ele não pode parar. Então eu gravo o Teoses aonde que eu tô, né? Se eu tô aqui num outro convento, se eu tô num quarto de hotel ou algo assim, é lá que eu tenho que gravar o Teoses. E sai então aí esses cenários diferentes aí na nossa meditação. Mas muito bem, nós estamos continuando então aqui a meditar o Evangelho número 8, né? João 8, de 51 a 59. A semana toda a gente está meditando João, a semana toda. Talvez o Evangelho é um pouco difícil, um pouco complicado, mas eu estou tentando aqui pegar partes simples aqui e tentar então ali levar uma palavra para a tua vida. E hoje, no comecinho do Evangelho, o Senhor já diz assim, né? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Né? E depois então que Jesus fala isso, os judeus então ficam ali apavorados e dizem, né? De fato, ele está mesmo possuído por um demônio. E se ele está possuído de fato por um demônio, nós temos então aqui eliminá-lo. E cada vez mais você vai vendo no Evangelho, vai passando o Evangelho, o cerco vai fechando para Jesus, né? Tudo vai fechando, tudo vai entrando para a sua morte, né? No qual nós vamos vivenciar ela na semana que vem toda. Então, tudo aquilo vai levando a gente, levando a cada um de nós para vivermos também a Semana Santa com o Senhor. Mas hoje é interessante nós olharmos essa palavra aqui, né? Quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. As pessoas hoje elas têm medo da morte. Muita gente tem medo da morte. E tem um livro muito bom de Santo Afonso Maria de Ligório que fala sobre a preparação para a Santa Morte, né? Olha, a morte ninguém escapa dela, não tem como a gente aqui viver eternamente ou estar eternamente nesse ambiente, nesse espaço. Não tem como, a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde para cada um de nós. Mas tem como nós vivermos de maneira eterna. E viver de maneira eterna é viver guardando a palavra de Deus. E aí então você fala para mim, mas o que é guardar a palavra de Deus, Padre? Olha, primeiramente você tem que ter um contato com a palavra, um contato mesmo com a Bíblia, um contato mesmo aqui, que Jesus é a palavra encarnada, o Senhor é a palavra feita aqui em 1 João capítulo 1, versículo 14, o verbo de Deus se fez carne. E o verbo de Deus se fez carne, ele se encarna também ali nessa palavra, que é a palavra de Deus que nós falamos. E essa palavra aqui encarnada também aqui na Bíblia, ela traz ensinamentos para a vida, traz ensinamentos, traz como nós devemos proceder. E viver a palavra não é nada mais, nada menos do que você viver e ser um outro Cristo nessa terra. Ser um outro Cristo. Olhar para Jesus não simplesmente como um Deus, como alguém que está lá longe, está bem longe, bem distante. Nós nem conseguimos às vezes alcançar esse Deus, mas olhar mesmo de fato para Jesus e olhar ele de fato ali como uma pessoa próxima, como uma pessoa que dá para ser imitada, e dando para ser imitado, eu quero viver essa palavra aqui na minha vida. É aquela pergunta, velha pergunta, né? Como é que Deus ia fazer no meu lugar?
como Jesus, nessa situação, como é que Jesus ia viver isso? Como é que Jesus ia passar por esse sofrimento que eu estou passando? Como é que Jesus ia passar por esse momento difícil que eu estou passando? Como é que Jesus ia passar isso? Como é que Jesus ia viver isso no meu lugar, né? E saiba que tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, todas as coisas difíceis talvez que você está vivendo, muitos santos gostariam de estar vivendo no seu lugar, para simplesmente dar testemunho da palavra, testemunho de Jesus. As dificuldades, os momentos que nós passamos é para a gente dar testemunho do Cristo. Não perca a oportunidade, não perca nenhum momento de dar testemunho do Cristo, porque quem guarda a minha palavra não morrerá jamais. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.